Nem todo mundo que quer passar na prova da OAB tem dinheiro no bolso para comprar algum curso preparatório. E aqui nesse vídeo eu vou ensinar para você como estudar de graça e até melhor do que se você estivesse fazendo um cursinho pago. Vamos lá? Fazer a prova da OAB pode ser uma coisa bem cara, porque a inscrição da prova já tem um preço alto e na segunda fase você ainda vai precisar de um vade-mecum novo e atualizado, que é caro também. Então, se você somar isso ainda e colocar na conta um cursinho famoso aí de videoaula, o preço de tudo isso pode ficar bem salgado. Mas, mesmo sem cursinho, é possível sim fazer um excelente preparo. E eu sei disso porque eu fiz exatamente isso na época que eu passei. E aqui eu vou te ensinar exatamente as 3 etapas que eu segui para conseguir a minha aprovação e que você também pode usar para conseguir a sua. Mas antes de eu mostrar exatamente o que você precisa fazer, me ajuda com uma coisa. O YouTube só sabe que esse vídeo foi feito para ajudar você quando recebe um joinha e também a sua inscrição. É esse like e a sua inscrição que me ajudam a continuar criando vídeos assim. Então, me dá uma força, se inscreve no canal, também dá um like no vídeo, que não custa nada e me ajuda muito a continuar te ajudando. Bem, sabe aquela expressão há males que vem para o bem? Pois é, se você não está podendo pagar um curso para OAB, isso pode até não ser uma coisa ruim, porque a grande maioria dos cursinhos em formato de videoaula, esses cursos em que você assiste o professor explicando direito civil, penal, constitucional e assim vai indo, tem uma carga horária tão grande que eles mais reprovam pessoas do que realmente ajudam elas a passar. Deixa eu explicar melhor. Se você começar o estudo depois de fazer sua inscrição para a prova da OAB, você vai ver que você vai ter mais ou menos 60 a 70 dias da data de inscrição até o dia da realização da prova da primeira fase. Isso significa que qualquer curso que você fosse fazer precisaria se encaixar dentro dessa quantidade de dias. E o problema é que a grande maioria desses cursos que você encontra tem 800, 1000 horas de aulas gravadas. Então, se você dividir 800 horas por 70 dias de estudo, você vai ter que quantidade de horas que você vai precisar para estudar no dia para completar 100% do curso até a prova. Nesse exemplo de um curso de 800 horas com 70 dias para estudar, você precisaria estudar mais de 11 horas todos os dias da semana, sem folga, para completar 100% do curso até o dia da sua prova. E o problema está justamente aqui. A grande maioria das pessoas não tem 11 horas por dia para estudar. Então, a pessoa desavisada se inscreve em um curso caro, não consegue ver todas as aulas, estuda mal e, consequentemente, é reprovado no exame. Isso é algo muito comum de acontecer e que não vejo quase ninguém falando por aí. Talvez porque tenha muita gente ganhando dinheiro com a reprovação das pessoas. Enfim, nesse exemplo aí, mesmo que você estude 5 horas por dia, você não chegaria a ver nem 50% do curso até a prova. E com toda certeza iria para a prova completamente despreparado. Por isso que eu digo que há males que vêm para o bem, porque não tendo grana para o curso, você também está evitando esse golpe de pagar caro e não conseguir estudar tudo a tempo. No meu caso, eu também não podia pagar um curso assim, e foi aí que eu percebi uma coisa. A OAB não baseia a prova dela em algum cursinho ou em algum professor. A OAB baseia a prova dela 100% na lei seca. Então, se você parar para pensar, o papel do professor do cursinho é apenas de passar aquilo que ele leu na lei com as palavras dele para você. Então, aqui entra a sua primeira ferramenta de estudo gratuito, que é a lei seca. A lei seca, para quem não sabe, é o texto da lei. A lei pura e simples, como você encontra no vade-mecum ou no site do Planalto, por exemplo. A lei seca é a base para a prova do OAB desde que essa prova existe. E, apesar de ser o fundamento de todas as questões, poucas pessoas estudam usando a lei seca, que na minha visão é um dos maiores erros que você pode cometer na hora do estudo. A verdade é que você não precisa de um professor te explicando o que estudar. Você mesmo pode ler o que precisa direto na lei seca e você pode fazer isso tanto pelo seu vade-mecum atual, se ele estiver atualizado, ou gratuitamente pelo site do Planalto, onde fica toda a legislação atualizada. Eu mesma fiz todo o meu estudo pelo site do Planalto e só comprei o vade-mecum novo quando fui estudar para a minha segunda fase, porque assim eu consegui pegar um vade-mecum bem atualizado e por um preço melhor do que o preço de lançamento. Então fica mais essa dica para você economizar ainda mais no estudo da primeira fase. Mas e aí? Você já estudou direto pela lei seca ou sempre por aulas de cursinhos? Deixa aí nos comentários para saber. Mas Rayane, como eu vou saber o que estudar pela lei seca? Essa é uma pergunta importante. A melhor forma de saber o que priorizar no seu estudo não é assistir intensivão de 4 horas no YouTube. A melhor forma é analisando as provas passadas. A OAB acaba tendo que priorizar alguns assuntos nos exames dela e focar naquilo que ela mais acha importante. O interessante nisso é que algo importante para ela em uma prova tem muita chance de continuar importante para ela em outras provas. Por isso, eu sempre digo para os meus alunos que as provas passadas da OAB são um mapa do que focar no estudo. Porque se você analisar as provas passadas,
você vai saber exatamente o que priorizar no estudo. E sabendo isso, o estudo pela lei seca fica muito fácil e rápido de se fazer. Ou seja, os assuntos que você identificar que são importantes nas provas passadas são assuntos que você vai buscar na lei seca para entender bem a fundamentação das questões certas. E também porque as alternativas estão erradas. Então, o mapa do que você precisa estudar são essas provas passadas e você tem acesso de forma gratuita lá no site da Prova da OAB. Inclusive, neste vídeo aqui, eu explico como você pode baixar as provas e como usar elas no estudo, ok? Mas já aviso que essa análise, para realmente refletir o que a OAB gosta ou não de cobrar na prova, ela precisa ser feita de forma detalhada e com pelo menos 10 provas passadas do OAB. Eu digo isso porque há anos eu mesma faço essa análise das provas passadas para os meus alunos no meu método estratégico para a prova do OAB. E é por isso que eu sei que, analisando as últimas 10 provas, você vai ter um mapa bem certinho do que é preciso estudar e a ordem do que estudar. Toda nova prova eu atualizo essa análise e toda vez dá super certo. Os meus alunos têm acesso a essa minha análise já pronta desde o começo, sem ter que analisar a prova. Mas nada impede você de fazer sua própria análise e manter o seu estudo gratuito. Só ir no site da prova do OAB, baixar as últimas 10 provas e fazer essa análise que você vai ter o mapa do tesouro para você passar na prova do OAB. E você? Já tinha analisado as provas passadas do OAB? Ou até hoje só tinha estudado por cursinhos? Deixe aí nos comentários para saber. Bem, sabendo o que estudar e por onde estudar, fica faltando apenas uma peça desse quebra-cabeça, que é a prática para fixar as informações que você aprendeu. No meu caso, eu usei muito uma conta gratuita no Concursos, pois eles reuniam todas as questões das provas passadas do OAB. Porém, hoje em dia, a plataforma deles mudou muito e já não permite mais você ver gratuitamente os comentários que as outras pessoas fazem nas questões. Mas há várias outras plataformas como essas que reúnem as questões dos exames do OAB e o foco é mais em saber como usar essas questões do que realmente a plataforma que você vai usar. Mas fique esperto, estudar por questões para fixar o conteúdo não é só ler a questão, chutar a alternativa e verificar o gabarito. É necessário fazer mais do que isso. Eu já ensinei nesse vídeo aqui exatamente como fazer isso da forma certa, então, depois de terminar este vídeo aqui, vai lá e assista para saber como fazer. Vou deixar o link na descrição também dessa aula aí para facilitar. Então, a lei seca será sua fonte gratuita de estudo. As provas passadas, seu guia gratuito do que estudar. E um banco de questões será sua fonte gratuita de questões para fixar o que foi estudado na lei seca. Seguindo essa estrutura de estudo, você tem tudo para fazer um bom estudo, focando apenas no que a OAB realmente tem chance de cobrar. E o melhor disso tudo é que é um estudo ativo e que pode ser feito em muito menos tempo que um estudo convencional. Eu mesma tinha 2 a 3 horas no dia para estudar e consegui ser uma das poucas da minha turma a passar de primeira, usando exatamente esse espaço que eu te mostrei aqui. Então, não é porque você não está fazendo um cursinho famosão que você não tem chance de passar. Pelo contrário, se você tiver garra e focar o seu tempo estudando da forma bem objetiva, como eu falei aqui, e falo em vários outros vídeos aqui do canal, você tem tudo para fazer uma ótima preparação. Claro que hoje eu tenho um curso ensinando essa minha forma estratégica de estudo, com um passo a passo mais organizado e detalhado. Mas nada impede você de fazer um ótimo estudo de forma gratuita também. Os ingredientes para fazer um ótimo preparo estão aqui neste vídeo. E se você tiver vontade de fazer acontecer, dá sim para você conseguir a aprovação. Desejo um ótimo estudo para você, espero de coração que essas dicas que eu passei e que os outros vídeos aqui do meu canal ajudem você a vencer essa prova também. Até mais!